Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, cá estamos para mais uma super terça-feira que, como de costume, como de rotina, a gente entrega um pré-prova do CEA para você. E antes de começar, deixa eu explicar o que é um pré-prova, porque talvez você já esteja aqui faz um bom tempo, mas sempre tem gente que é a primeira vez que está aparecendo por aqui. E aí cai um pouco assim, pô, caramba, meio que de paraquedas, né? Caramba, o que é esse tal de pré-prova? Bom, deixa eu te explicar o que é ele então. Eu sempre, semanalmente, paro e recrio questões novas lá para o nosso curso do CEA. Todas as semanas é um trabalho meu de parar, a partir dos relatos do que caiu na semana anterior, recrio questões para o nosso curso. Beleza. Um pedaço dessas questões, então eu separo e venho aqui para o YouTube para o que eu chamo de pré-prova. Todas as semanas, desde que eu me lembro da minha existência, tem ocorrido os pré-provas. Já são 134 edições. Eu criei essa metodologia, eu criei isso, então eu tenho muito orgulho de dizer que não existiam até que eu os criei. Hoje outras escolas fazem, bacana, legal, mas foi criação aqui nossa. Então pré-prova é isso, são questões novinhas da semana anterior para a gente conversar aqui. Faça chuva, faça sol, gripado ou não, como estou agora, por exemplo, todas as semanas tem o nosso pré-prova. Lembrando também, para pedir para você, antes de começar, deixa um like, deixa um joinha, deixa um legal aí, custa nada e a gente fica bem feliz aqui desse lado também. Lembrando também que tem o WhatsApp do estagiário aqui, chama ele, fala com ele. Tem também outra inovação nossa, outra criação nossa, que são as aulas em áudio. Spotify, Deezer, todas as outras plataformas, basta procurar pelo meu nome lá que tem podcasts de aula, inclusive, algo surreal. E tem também o meu Instagram, @professor Lucas Silva. Beleza, rapaziada? Outro aviso importante também é que eu sempre mando o PDF dessas questões em primeira mão lá no meu canal do Telegram. Então, se você quer fazer parte do canal do Telegram, para você tentar resolver sozinho antes de vir para cá, aqui embaixo na descrição dessa aula tem o link para você entrar e fazer parte do canal do Telegram. Beleza, rapaziada? Bora começar então. Quase agosto, né? Agora eu olhei minha data, me apavorei. Quase agosto, partindo aí nos últimos 4 meses do ano, né? Bora começar então a nossa jornada do CEA. Lembrando, só questões da semana passada. Bora lá. A primeira é sobre o processo de planejamento financeiro, processo de realização do processo de planejamento financeiro. Ele fala o seguinte: o estagiário estava estudando sobre o processo de planejamento financeiro pessoal com base nas diretrizes da Planejar e ficou confuso sobre quais atividades realmente fazem parte do processo. Ao revisar suas anotações, destacou os seguintes pontos. Qual deles não faz parte do processo de planejamento financeiro? Bom, deixa eu pegar uma página em branco aqui e deixa eu lembrar as etapas, né? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Uma intensidade maior quando eu tô tomando cerveja amarga, né? O que é esse DCA-DIM? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. São os processos, as etapas do processo de planejamento financeiro, né? Então, um processo de planejamento financeiro é sentar com o cliente para definir as suas metas, seus objetivos. E esse processo de planejamento financeiro é realizado por um especialista, né? Ele tem essas 6 etapas. Etapa 1, olha como é tudo muito lógico, tá? Definir o tipo de relacionamento, né, entre eu e você. Eu vou cobrar uma anuidade, vou cobrar um percentual do patrimônio? Etapa 2 é coletar dados. Eu preciso coletar os seus dados para entender quem você é, entender quanto você tem guardado ou não, entender em que área que eu vou te ajudar. Ao coletar, eu tenho que analisar os dados, pensar sobre eles. Olha como é tudo bem lógico. Analisei os dados, então pensa comigo. 1. Definir relacionamento, tá? Vamos por partes aqui. 1. Ou seja, eu vou te cobrar R$500 por mês, vou te cobrar 2%, 1% do seu patrimônio, eu não sei. Pego, faço as entrevistas, entendo quem você é. Entendo se você está endividado ou não, se você tem investimentos ou não. Vou para casa e penso sobre o que eu coletei com você. Ao pensar, eu vou desenvolver, criar recomendações.
Por exemplo, nossa, você deveria ter dinheiro no exterior. Nossa, você deveria estar mais exposto a ações. Caramba, para o seu objetivo você deveria estar em previdência. Eu não sei. Depois de desenvolver, eu vou implementar essas recomendações. Implementar as recomendações que eu criei, desenvolvi. Depois eu vou simplesmente monitorar. Eu sempre gosto de dar esse tema, que é bem simples, tá? Então, a 4 aqui vou criar alternativas, né? Recomendações, as implementar e depois as monitorar. Eu sempre gosto de dizer que é igual quando a gente vai coletar sangue, quando eu vou no médico e o médico pede uma coleta de sangue. Eu vou lá no laboratório, defino o relacionamento. Nossa, vai ser pelo plano de saúde. Coleto o sangue. Esse sangue vai para análise. Depois de ir para análise, eu mostro pro meu médico, o médico desenvolve recomendações. Depois eu implemento as recomendações. Nossa, você deveria tomar mais vitamina A, B, C, sei lá. Depois eu volto no médico para monitorar. Simples assim. E aí, então, a questão trouxe o que não faz parte, que é na semana passada, tá? O que não faz parte desse processo. Olha de baixo para cima. Letra D. Análise e avaliação das condições financeiras do cliente. Faz parte? Faz parte. Analisar. Executar as recomendações apresentadas. Na fase de implementação. Monitorar as recomendações. Também. Mas o que não faz parte? Analisar as ações das companhias abertas para ser adquirida pelo cliente. Isso não é papel meu, porque quem faz análise de ações é um analista. É uma certificação específica. Né? Analista ou gestor, então tem que ter o CFG, o CNPI. Nós, como especialistas, a gente fala assim, compre 10% do seu patrimônio em ações. Quem vai indicar é o analista da instituição financeira, da corretora. Tá bom? Então isso não faz parte do nosso trabalho como especialista. O consultor, ele não diz qual ação comprar. Não é nosso papel. Tá? Letra A de amor. 2. O estagiário está valendo sobre grandes acidentes ambientais da história e se deparou com o caso de Chernobyl. Chernobyl. Ocorrido em 86, quando uma usina nuclear na Ucrânia liberou uma enorme quantidade de material radioativo. Intrigado com os efeitos do desastre, decidiu anotar possíveis impactos socioambientais, deixa eu mudar a cor aqui, socioambientais gerados por esse tipo de evento. Qual das alternativas abaixo representa corretamente o impacto socioambiental causado pelo acidente de Chernobyl, né? Vazamento um incidente numa usina nuclear. Isso aqui é um tema novo não é mais novo, assim, passa muito rápido o tempo, né? Mas é um tema mais recente, que é o tema de ESG, né? Ou ASG, né? Que são os impactos ambientais, sociais de governança corporativa, né? Tudo que acontece no meio ambiente, no ambiente corporativo e impacto para a sociedade. Por exemplo, quando aconteceu o desastre, trazendo para uma realidade mais recente aqui, né? E mais nossa do Brasil. Quando aconteceu o desastre de Brumadinho, lá com a Vale, o acidente, né? Teve impacto ambiental? Sim. Teve derramamento lá de rejeitos de minério e tal, que acabou afetando, logicamente, os rios daquela região, mais tantos outros do entorno. Impacto ambiental. Teve impacto, social? Sim. Pessoas perderam suas vidas. Pessoas perderam suas moradias. A cidade foi devastada, então estou tendo um impacto social, também econômico, claro, né? Isso foi um problema de governança da empresa? Também, eventualmente não, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas eventualmente não seguiu alguns protocolos de segurança. Então tem problema de governança, tem problema, então aqui, teve ASG, né? Teve um problema ambiental, social e de governança corporativa. Ou ESG em inglês, tá bom? Beleza, então, ele está perguntando qual das alternativas abaixo representa corretamente o impacto socioambiental desse acidente. Incidente não, né? Então vamos lá. A. Emissão de gases de efeito estufa que contribuem diretamente para o aquecimento global. A questão do impacto do acidente nuclear não tem casualidade direto com o aumento de gases de efeito estufa. Tá? Então uma coisa não conversa com a outra.
Ou não diretamente, pelo menos. Pula B. C. Aumento de uso de combustíveis fósseis para compensar apenas de usinas nucleares. Teve um problema lá numa usina, né? Não é a única usina do mundo que pudesse justificar por esse sentido. Crescimento da população local em virtude da valorização das terras afetadas. Claro que não, né? Uma terra afetada por eventual vazamento ou exposição nuclear não vai ser valorizada, né? Então aqui um impacto social negativo e não positivo. Então sobra B, aumento de doenças relacionadas à exposição à radiação e degradação de ecossistemas locais. Então aqui eu tenho questões sociais, as pessoas foram afetadas por isso, questões econômicas, logicamente, e ambientais, né? O ecossistema local ambiental foi afetado por isso também, por esse acidente, tá? Letra B de Brasil, portanto, é a resposta para você. Bora? Bora! 3. O estagiário ouviu durante uma reunião que o Banco Central, deixa eu pegar aqui uma outra cor, que o Banco Central, agora sim, que o Banco Central pode adotar medidas para, Banco Central, portanto, reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, reduzir. E assim diminuir o risco de crédito do sistema financeiro. Porque se eu tenho menos grana circulando, menos grana sendo emprestada, menos risco de crédito, que é a chance de alguém me dar calote, C de crédito, C de calote, né? Então como é que ele pode fazer para reduzir a grana em circulação na economia? Portanto, vamos lá, tá? 1, ou A. Redução dos gastos por parte do governo federal. Isso é política fiscal, tá? Reduzir gastos é uma política contracionista, reduz realmente grana em circulação, o governo para de comprar, mas isso é uma política fiscal que o executivo faz, né? O governo decide fazer. O Banco Central utiliza uma política monetária. Então isso não é responsabilidade do Banco Central, tá? Tá fora. Ops. Tá fora. Compra de títulos do mercado aberto. Aqui é Banco Central? Sim. É política monetária? Sim. Mas o que é o Banco Central comprando títulos no mercado aberto, no open market? O Banco Central vai aí, eu sou Banco Central, você é banco. Eu, Banco Central, vou aí na sua tesouraria, compro os seus títulos, te dou dinheiro, portanto, e pego os seus títulos. Ao comprar títulos de você, você fica com dinheiro para emprestar. Então, estou aumentando liquidez, estou colocando mais dinheiro no sistema. Tá fora. Pula C. D. Elevação de impostos sobre o setor industrial. Se eu elevo impostos, é uma medida contracionista também, fica mais caros os bens, né? E isso não é uma política monetária, é uma política fiscal também. O governo está mexendo na sua arrecadação. Então sobra a C, que é a nossa resposta, aumento do recolhimento dos compulsórios nos bancos. O que é esse compulsório? É o seguinte, vou pegar uma folha em branco aqui, né? Por que esse pré-prova ele é sucesso de audiência, né? Porque eu explico, eu não dou gabarito aqui, eu explico no detalhe para você entender, né? Então o que acontece, tá? Um carinha que vou botar em azul, né? Que ele é o superavitário, ele pega 100 reais, ok? E deposita esses 100 reais no banco. Banco, vamos botar em preto aqui, tá? Deposita 100 reais no banco. Deixa eu pegar menor esse banco aqui para eu ganhar mais espaço. Deposita esse dinheiro no banco. O que o banco faz? O banco pega esse dinheiro e repassa ele para o deficitário, tá? O deficitário está em vermelho aqui. Tudo bem que ele está sem grana, não precisa ser torto, né? Tá? Beleza, esse deficitário, o banco repassa esses 100 reais aqui para o deficitário. Será que é bem assim? Então, de novo, o banco é um intermediário. Será que é bem assim? E a resposta é não. O banco não pode repassar todos os 100 reais. Por quê? Porque um pedaço, o banco é obrigado, de forma compulsória, por isso o nome depósito compulsório, a colocar aqui no Banco Central, que é o banco dos bancos. O Banco Central fala assim, olha banco, eu não quero que você empreste todos os 100 reais. Eu quero que você deixe, por exemplo, 30% aqui comigo, guardadinho. Então, nesse caso, vai deixar 30 reais para o Banco Central e vai poder emprestar 70 lá para o deficitário. O que o Banco Central pode fazer? Pode, por definição, aumentar isso aqui para, sei lá, 60. Se eu vou deixar, aqui né, para 60 então.
Se eu vou deixar agora 60% com o Banco Central, sobra para eu emprestar, do cada 100, somente 40. Então eu reduzo o dinheiro em circulação. Reduzo o risco de crédito, porque tem menos chance de o banco tomar calote. Então o Banco Central faz isso para reduzir o consumo, tá? Por isso que a letra C de casa é a resposta para você. Dei o gabarito, expliquei o detalhe, porque assim você não decora, você aprende. 4. O estagiário está questionando sobre quais títulos públicos federais seriam mais adequados para um gestor que deseja investir no longo prazo, com proteção contra os efeitos da inflação. Diante disso, qual você deveria recomendar? Bom, proteção contra a inflação. A inflação hoje é medida pelo IPCA, que é o Índice da Inflação do Brasil. Ok? Legal. Então, se eu quero proteção contra a inflação, eu preciso pensar o seguinte. Caramba, se a inflação for 80%, se eu tiver numa LTN ou numa NTNF, que são dois títulos pré-fixados, né? LTN pré-fixado. Tesão vem antes, lembra da aula? NTNF, F de fixa, pré-fixado. Pagam, por exemplo, vou inventar valores aqui, 14% ao ano, pré-fixado. Estou protegido da inflação? Não, a inflação foi 80%. Claro que estou exagerando, né? Não me protegeu. Me ferrei. Então, os pré-fixados não adiantam para controlar a inflação. E esse aqui, NTND, que é um título antigo, tá? D de dólar. Me paga toda a variação do dólar. Protege contra a inflação? Não se emite mais. Protege contra a inflação? Também não. Não está atrelado à inflação. Qual que protege? A letra D, NTNB. Por quê? Tá? Agora você já sabe a resposta. Você está aqui de novo. Eu explico tudo. Por quê? Porque a NTNB paga, por exemplo, 7%. Estou inventando 7%. Essa parte quer dizer, é fixa, né? Mas varia conforme a hora que você for emitir. Mas uma vez que você comprou, é para você pro resto da vida aquela remuneração, mas toda a variação do IPCA, que é a inflação. Então, por exemplo, naquele cenário que a inflação foi 80%, você ganha 7% mais 80%. Você está pré-fixando, então, essa parte de 7%. Isso aqui é sempre ganho real. O que é ganho real? Ganho real é acima da inflação. Então, ao comprar uma NTNB, você está garantindo que você vai ganhar sempre 7%, nesse caso aqui, tá? Varia conforme a emissão, tá? Mas sempre isso aqui acima da inflação. Você não se preocupa com a inflação, porque toda a inflação ele vai te pagar sempre. Então, a inflação pode dar 1000%, você vai ganhar 7% mais 1000%. De novo, 7% é um exemplo, tá? Pode ser mais ou menos aqui. Mas você vai ter sempre o ganho superior à inflação. E agora, chegou a hora de um convite bem especial que eu quero fazer para vocês, que é o seguinte. Eu, que criei um método que mais aprovou pessoas em certificações financeiras, também tenho um método para você bater as suas metas no dia a dia do seu banco, da agência, da cooperativa, lá na corretora. Eu nunca fiz isso, é o meu primeiro evento disso, tá? E eu quero convidar você para participar do evento Bata as Suas Metas, que é o meu evento onde estarei eu e mais convidados, expert em bater metas, para dar para você o caminho para você bater as suas metas. Esse evento é no dia 11 de agosto, vou colocar aqui no link, na descrição para você participar, tudo bem? É um evento muito legal, que estou separando várias dicas incríveis. De novo, meu jeito de ensinar, ajudando você a bater suas metas. Nunca teve isso. Pela primeira vez, no dia 11 de agosto, se inscreva aqui embaixo. Tá? Você vai falar assim, Lucas, mas, pô, tem um valor, claro. Deixa eu te dizer, pela minha experiência, tá? Várias vezes eu fiz eventos gratuitos, não de bater suas metas, mas de certificações, e não adianta. Vai muita gente, mas não vai pessoas comprometidas com a sua própria carreira, com o seu próprio desejo de mudar. Então eu botei um valor simbólico de participação, porque aí pelo menos eu tiro quem tá ali só para passear. Eu boto quem tá afim de jogar o jogo mesmo. Então é um valor simbólico para esse baita evento, vai transformar a sua relação com as suas metas. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de participar. O meu jeitinho de ensinar, junto com outros especialistas de bater as metas, para você no dia a dia, ferramentas para você bater suas metas. Bora? Bora lá. Na descrição do vídeo aqui, tá? E também, lógico, né, eu sempre peço para vocês
Deixa um likezinho pra mim, por gentileza aí. Vamos ajudar o estagiário. O estagiário tem a sua meta de likes, tá? Pô, ajuda aí, custa nada. Bora retomar? Feito o intervalo comercial, bora lá, tá? O estagiário, eu vejo um cliente que está preocupado com uma possível queda na taxa de juros. Para esse cenário, qual a alternativa de investimento mais adequada? Bom, deixa eu pegar aqui, que é o seguinte, tá? Se eu tenho os títulos pré-fixados, tá? Pré-fixados. Os títulos pré-fixados, vamos supor hoje, tá? Pagando em torno de 15%, vai? 15%. Ele está previamente fixado. Vamos supor que eu comprei um título pré-fixado com vencimento para 2028. Se eu mantiver esse título até 2028, eu ganho 15% ao ano. Faça chuva, faça sol. Mesmo que a Selic caia para 3%, eu pré-fixei isso em 15%. Acabou. Lucas, e se a Selic for para 30%? Aí eu me ferrei. Porque eu fiquei travado em 15%. Já em compensação, se eu tenho um pós-fixado, ele vai acompanhar. Pode cair para 3, mas pode subir para 30. Ou seja, se o cenário está de alta na taxa de juros, eu deveria comprar títulos pós-fixados. Se o cenário está de queda na taxa de juros, pré-fixados. Porque eu vou pré-fixar em 15, a taxa vai cair para 3 e eu fiquei lá em cima. Se eu estou no pós e vai subir, eu vou subir junto. Né? Então, essa é a ideia. Com isso, a gente já pode responder aqui a nossa pergunta, que ele fala o seguinte, ó, o que eu deveria comprar? Títulos pré-fixados, que travam a taxa de retorno atual. Pode acontecer o que for, estou pré-fixado. Fala o seguinte, investimentos atrelados, né? Atrelados é que vai grudar no CDI ou na Selic, ou seja, vai ir junto. Né? Não estou me garantindo, eu acho que vou cair, né? Títulos pós-fixados, eles perdem qualquer taxa de juros. E fundos cambiais não trazem proteção contra a Selic, né? Vai oscilar conforme o dólar. Aí você está buscando proteção contra a moeda estrangeira. Tá bom? Essa é a ideia. 6, bora lá. O estagiário está acompanhando uma situação, simulando, de financiamento imobiliário. E ele quer saber o cálculo da primeira parcela. Deixa eu pegar aqui uns destaca-textos, né, que fica melhor. O cálculo da primeira parcela no saque. O cliente contratou um financiamento de 540 mil, com prazo de 240 meses e taxa de 1% ao mês. Tá bom? Qual é a primeira parcela, portanto? Lembra, né? Vamos primeiro, antes de sair calculando, vamos entender o conceito. Eu sempre digo, eu gosto de explicar o conceito para você. Como que é uma parcela? Tá? Uma parcela de um financiamento qualquer, inclusive esse aqui. Uma parcela é amortização mais juros. A amortização é o que amortiza, é o que reduz o saldo devedor. É a parte boa da parcela. Né? Isso aqui reduz a minha dívida. E os juros é a remuneração de quem me emprestou o dinheiro. Para mim, para quem está pagando, é ruim. Para quem emprestou, é a parte boa. Então essa parcela, ela é a soma de amortização mais juros. Para o saque, eu tenho que calcular primeiro a amortização. Olha o nome. Sistema de amortização constante. Ela tem sempre o mesmo valor de amortização. Como é que eu faço isso? É só pegar o valor da dívida total, 540 mil, e dividir por 240 meses. Vai dar um valor que é sempre igual, porque ela é constante, e cada mês esse valor amortiza. Lembra? A amortização é o que reduz minha dívida. Todo mês esse valor amortiza minha dívida. Depois de 240 meses, eu amortizei toda a dívida. Simples assim. E aí, eu tenho a outra parte, ok? Que é entender quanto de juros eu vou pagar. E juros é basicamente o seguinte. É 1% sobre o saldo devedor. Porque ele incide sobre quanto eu devo ainda. Quanto que eu devo? Não paguei alguma parcela? Não, porque eu quero a parcela 1. Então eu devo, meu saldo devedor é o valor total. 540 mil, porque eu não paguei nada ainda. Não teve pagamento, não teve amortização. Então, bem simples. Vamos pegar a nossa HP. Como eu não tive nenhum pagamento, não tem amortização, então meu saldo devedor é o saldo total do financiamento. Né? Então vamos lá. 540 mil, Enter, 240 divide. Essa é a amortização.
Cada vez que eu pago a parcela, 2.250 vai amortizando, vai dando um soco na dívida. Ao final de 240 socos, eu bato a dívida. Então, beleza, essa é a amortização. Vou lá, STO 2, guardei no 2. Por quê? Eu tenho que calcular os juros. 540 mil, Enter, 1%, 5.400, recall 2, mais 7.650. Que é minha letra D. Então, 5.400 é o meu juros, chegando na PMT total. Isso aqui abate a dívida, isso aqui é dinheiro jogado fora. Né? Mas é remuneração de quem prestou a grana. Tá bom? Bora! 7. O estagiário está avaliando uma ação negociada atualmente na bolsa a R$22. 22. E estimou que o lucro por ação é de 2. Com base nessas informações, ele elaborou as seguintes afirmações sobre o índice PL. O que é esse índice PL, né? Preço sobre lucro. Preço sobre lucro. Olha só, o preço é 22. Vou pegar aqui. O preço é 22 e eu tenho lucro de 2, que dá o cálculo de 11, né? 11. O que significa isso aqui? Isso aqui é o seguinte, tá? Por ano, se isso tudo se mantiver estável, né? Claro que o modelo não é perfeito, mas ele usa essas premissas, né? Se tudo se mantiver estável, por ano eu ganho 2 de lucro. E eu paguei nesse ativo 22. Então, mais ou menos assim, você comprou um apartamento por 22 e esse apartamento te dá R$2 de aluguel. É isso. Preço-lucro. Preço do ativo, lucro do ativo. Se tudo der certo, e o modelo não tem como saber, mas ele prevê isso, em 11 anos eu recupero meu dinheiro. Eu quero recuperar meu dinheiro antes ou depois? Antes. Então, se eu tiver uma ação que tem um preço-lucro de 5, né? Vamos supor que esse número aqui fosse 5, essa ação seria melhor. Né? Logicamente, porque eu recupero meu dinheiro mais rápido. Isso aqui quer dizer o tempo de payback. O que é payback? Pagamento de volta, ou seja, o tempo que eu recupero o dinheiro que eu investi nesse apartamento, nessa ação. Né? Essa é a ideia. Vamos lá? Bora! 1. O índice PL estimado é de 11, o que indica que o investidor está pagando R$11 para cada R$1 de lucro. Perfeito, né? Porque eu tenho 2 de lucro e ganho 22. Então eu estou pagando 11 para cada R$1 de lucro. Perfeito. Quanto maior o PL, mais tempo eu levo para recuperar minha grana. Payback. Mais barato o preço? Não. Claro que não. Tá mais caro. PL é payback. Quanto tempo eu recupero o dinheiro que eu investi naquele apartamento? O índice PL pode ser utilizado para comprar ações do mesmo setor. Sempre do mesmo setor, né? Porque você está comprando laranja com laranja, como gosto de dizer. Tá bom? B de Brasil é a resposta para você. 8. O estagiário está estudando o índice de Basileia e anotou algumas observações para revisar o tema. Ao apresentar as suas anotações, ele foi questionado sobre a veracidade das informações. Bom, o índice Basileia, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, né? Esse índice de Basileia, bom, um banco, ele tem dinheiro para operar. Essa aqui é o balanço de um banco, tá? Um percentual X do balanço é capital próprio e o outro percentual capital de terceiros, ou seja, que eu tenho que devolver para alguém que me emprestou esse dinheiro. Um investidor que foi lá, comprou um CDB, eu pego esse dinheiro do CDB, empresto para alguém, eu tenho que devolver para ele. E o capital próprio é meu. A questão é o seguinte, quanto mais capital próprio eu tenho, essa parte de capital de terceiros aqui, então, essa parte de capital de terceiros, ela é uma dívida. Dívida. Eu tenho que pagar alguém. E se eu não pagar alguém, se eu quebrar, eu quebrei esse cara também. Então, quanto maior capital de terceiros eu tiver, mais risco o banco tem. Né? Porque, logicamente, eu devo mais. Né? Eu tenho mais dívida. Ok? E o índice de Basileia, por exemplo, um Basileia de
15%. Significa que eu tenho capital próprio de 15%. Então, quanto mais alto o índice de Basileia, então vai lá. Índice de Basileia. Um tem 15% e outro tem 40%. Esse cara aqui tem mais capital próprio, ou seja, deve menos. Que eu tenho mais dinheiro meu na operação. Essa é a ideia. Ok? Então vamos lá. O índice de Basileia é uma ferramenta, o índice, né, que avalia a capacidade de um banco em absorver perdas e continuar operando. Claro, porque ele tem mais dinheiro dele, musculatura para aguentar. Perfeito. Quanto maior o índice de Basileia, maior o risco de crédito que o banco representa? Não, é o contrário. Quanto maior o índice de Basileia, mais dinheiro meu eu tenho na operação. Mais forte eu sou. O índice de Basileia considera o capital do banco, meu próprio, em relação aos seus ativos, ponderados pelo risco, ou seja, em relação ao que eu tenho na rua lá, ponderado pelo risco, tá? Então, B, 1 e 3 estão corretas. Letra B de Brasil do índice de Basileia, caiu na semana passada. Para fechar, mais uma vez quero te convidar para fazer parte do meu evento Bata Suas Metas, que eu vou explicar do meu jeitinho, ferramentas para você bater suas metas de um jeito leve. Tem um segredo, e eu quero te mostrar isso no dia 11 de agosto. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever nessa aula. Só os fortes estarão comigo, que mudarão a sua carreira para sempre. Beijo, fui, até a próxima. Tchau!